Fala aí, seus Ruinaldinhos. Hoje nós vamos falar de coisa séria. Vamos reagir a esse vídeo aí, mais ou menos, eu não vou falar muito. Esse é um dos vídeos mais inteligentes e mais interpretativos de trechos da Bíblia que eu já vi. Por isso mesmo eu resolvi fazer um tipo de reação aqui. Vocês vão assistir aí, depois vocês tiram suas próprias conclusões. Eu acredito que o que foi falado ali bate muito, é muito interessante com relação à palavra, o que é dito de uma forma interpretativa muito mais leve, mas que assertiva. Beleza, seus Rinaldinho? Rinaldinho na área, se derrubar é pênalti. Fica aí com o vídeo, depois se deixa nos comentários aí o que você achou. Você já ouviu frases de Jesus que todo mundo repete como se tivesse um significado óbvio, mas quando você vai ler o texto percebe que entenderam completamente errado? Pois é, com o tempo, várias falas de Jesus viraram slogan, frase de efeito e acabaram sendo usadas para defender até mesmo o contrário do que ele queria ensinar. Então se prepara porque nesse vídeo nós vamos observar algumas das frases mais famosas de Jesus e mostrar o que elas realmente significam. Primeiro engano, pedi e dá-se-vos-á. Essa afirmação de Cristo é vista por muitas pessoas como uma espécie de cheque em branco. Posso pedir qualquer coisa e Deus é obrigado a dar. Aí quando não acontece, vem a crise. Ou a pessoa acusa Deus de falhar, ou se culpa. Minha fé não presta. Só que no Sermão do Monte, Jesus não está ensinando oração como atalho para satisfação de desejos. Se olharmos o contexto, veremos que Jesus tinha acabado de apresentar o padrão altíssimo do reino. Justiça, humildade, domínio próprio, amor pelos inimigos. Isso esmagaria qualquer um que tentasse viver esse padrão por conta própria. Então ele diz, peçam. Ou seja, depois de expor as dificuldades, ele aponta o caminho, oração persistente. O que Deus promete dar aqui não é o capricho de cada um, é o que o discípulo precisa para viver segundo o padrão do reino. Por isso Jesus fecha com a imagem do Pai. Se pais imperfeitos sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai Celestial. Deus não é um gênio da lâmpada, ele é Pai. Ele não dá pedra quando você pede pão. E também não entrega veneno só porque você pediu. Ele dá o que forma Cristo em você. Segundo engano, não vim trazer paz, mas a espada. Essa afirmação de Cristo, quando mal entendida, costuma gerar bastante problema. Muita gente lê espada e conclui, está vendo? Jesus aprova violência, agressão, ataque. Só que o próprio contexto explica o verdadeiro significado. Nesse texto, espada não é licença para agredir os outros. O ponto de Jesus é, muita gente esperava que a vinda do Messias trouxesse paz política e conforto imediato, mas ele insiste que antes da consumação do reino, a presença dele em um mundo hostil vai gerar discórdia, inclusive dentro de casa. Ele é o príncipe da paz, isso é verdade, mas essa paz é vivida no meio de um conflito com o mundo que rejeita o verdadeiro rei. Então, espada aqui significa que seguir Jesus pode custar relacionamentos, status e segurança. Não é chamado a agressão contra quem não crê, é aviso de que o evangelho divide porque exige decisão. A paz de Cristo não é tranquilidade confortável, é firmeza e consolação no meio de um mundo que frequentemente reage contra ele. Terceiro engano, a fé move montanhas. Respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Esse texto é perfeito para virar humilhação espiritual. Se não aconteceu, é porque você não teve fé suficiente. Muitos falam isso para alguém já ferido, já cansado, colocando ainda mais culpa sobre a pessoa. Só que Jesus não está ensinando culpa nem técnica de milagre. Observe o contexto. Interrompendo um pouco aqui, pessoal. Só para lembrar, eu não sou teólogo, não tenho curso de teologia, mas uma coisa que eu aprendi e que eu vejo que muitas pessoas fazem, e foi o caso dele aí também, escreveu, que está escrito lá, né, como um grão de mostarda. E a maioria das vezes as pessoas falam do tamanho de um grão de mostarda. Aí você pode falar, mas o que isso tem a ver? Então, tem dois modos de você interpretar aí. Porque do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda ele é pequeno. Agora, se você fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, aí você está falando da fé do grão de mostarda, vamos colocar assim, no significado.
que o grão de mostarda ele tem muita fé. Por quê? Você já viu qual que é o tamanho do pé de mostarda? Depois que ele cresce? Aí você vai ver a imagem aí, ó. O tamanho da semente, que é o grão de mostarda, e o tamanho que se torna a árvore. Então, de uma coisa pequena, mas a fé dele é tão grande que ele chega a esse tamanho de uma árvore, entendeu? Porque se você falar com um grão de mostarda, eu acredito, ao meu ver, aí você está falando da capacidade que ele tem, que ele teve de chegar até aquele ponto, aquele tamanho. A fé dele é grande. Agora, se você falar do tamanho de um grão de mostarda, aí você vai estar falando do tamanho dele, né? Ao meu ver. Mas e aí, o que você acha disso? Dessa pauta, desse que eu deixei em aberto? Você acha que eu estou falando besteira? Ou que eu tenho razão no que eu estou falando? No que eu aprendi? Beleza, pessoal? Mas não querendo criticar o trabalho do rapaz aí, que só foi nesse detalhe aí. Eu achei muito bom e é por isso que eu estou fazendo esse react aqui com relação a esse vídeo. Excelente vídeo dele. Só com relação a esse detalhe que eu parei para poder destacar. Beleza, seus Rinaldinhos? Os discípulos tentam libertar um menino endemoniado e falham. Depois perguntam, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus responde, porque a sua fé é pequena. Mas aqui vem o detalhe que desmonta o abuso desse versículo. Jesus não quis dizer, vocês precisam de uma fé gigante. Ele diz o contrário, um grão de mostarda já bastaria. Ou seja, o problema não é o tamanho da fé, é o tipo de fé. Eles estavam tratando a fé como se fosse algo automático, como um poder que funciona por si só, em vez de depender de Deus em oração e confiança real. Mover montanhas não é Jesus te dando um poder total para qualquer capricho. É uma forma de dizer, obstáculos gigantes não vão nos parar quando estivermos alinhados com o que Deus está fazendo. Nada será impossível não significa eu consigo tudo o que eu quiser. Significa nada do que Deus nos mandou fazer no reino será impossível. Quarto engano, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Esse texto é usado de uma das maneiras mais perigosas possíveis, como se Jesus estivesse mandando os cristãos virarem saco de pancada. E pior, como se fosse um versículo mordaça para calar a vítima de abuso. Mas o que Jesus está realmente atacando aqui não é a busca por justiça, é a vingança pessoal, é a reação automática do ego ferido que deseja vingança. Observe o versículo anterior. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus cita uma lei que no Antigo Testamento existia para conter a violência, colocar um limite na retaliação, para que a resposta não virasse um massacre. O problema é que o coração humano é especialista em sequestrar até uma lei justa e transformá-la em desculpa para revanche. Por isso Jesus vai mais fundo. No reino, você não vive no piloto automático pagar na mesma moeda. Você interrompe o mecanismo que alimenta o mal, ofensa, revanche, escalada. A resposta de Jesus é radical, ofereça a outra face. E isso não é masoquismo, é domínio próprio. É você se recusar a virar espelho da maldade do outro. Mas atenção, isso não é uma ordem para tolerar abuso, crime, violência doméstica ou exploração. Renunciar à vingança não é renunciar à proteção. A Bíblia reconhece autoridades que punem o mal. E o próprio Jesus, quando foi esbofeteado, não respondeu com ódio, mas também não ofereceu literalmente a outra face. Ele expôs a injustiça com verdade. Ou seja, você pode perdoar no coração e, ao mesmo tempo, impor limites, buscar ajuda, denunciar, se afastar e proteger vidas. Quinto engano, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto leva muita gente a pensar, se eu for para Jesus, minha vida vai ficar sem peso nenhum, como se Cristo prometesse uma existência sem problemas, sem cobranças, sem lutas, sem responsabilidade. Mas o jugo suave de Jesus é, antes de tudo, uma troca de senhorio. No cenário do Evangelho faz todo sentido pensar na carga pesada que os líderes religiosos colocavam sobre o povo. Rituais vazios, proibições sem sentido, doutrinas de homens que prometiam aproximar de Deus, mas só produziam peso. E Jesus, em harmonia com sua crítica aos
os fardos pesados impostos por líderes que não ajudam ninguém, faz um convite escandaloso. Em vez de carregar esse jugo opressor, tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo então tem duas ideias que se encaixam. Pode ser a peça que une dois animais para puxar a carga, e a figura fica linda. Com Jesus você não puxa sozinho, ele vai junto, sustentando. Mas a imagem também funciona como metáfora judaica de submissão e discipulado. Colocar o jugo é escolher um mestre, uma condução. A grande virada é essa. Em vez de se submeter a um sistema que esmaga, você se submete ao verdadeiro mestre, manso e humilde de coração. E por que esse jugo é suave e esse fardo é leve? Não é porque a vida cristã é fácil, mas porque o que Cristo exige é bom e abençoador, não opressor. O peso que destrói vem do pecado e do legalismo que sufoca. O jugo de Jesus vem do perdão, presença e força de Deus para enfrentar os desafios sem ser esmagado. Por isso ele promete descanso para a alma. Não é zero compromisso, é caminhar com o único Senhor que corrige sem humilhar, guia sem explorar e transforma sem destruir. Sexto engano, não julgueis. Esse versículo é um forte candidato para substituir João 3,16 como o mais famoso da Bíblia. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Muita gente cita isso como se Jesus fosse contra qualquer tipo de julgamento, como se toda avaliação moral fosse pecado. Mas o grego, julgar, tem uma faixa enorme de sentidos. Pode significar discernir, avaliar e decidir, mas também condenar e censurar, como se você fosse a corte final. Aqui no Sermão do Monte, Jesus não está proibindo o discernimento moral, ele está proibindo a postura de quem vive inclinado a acusar e condenar. Até porque o próprio sermão exige julgamentos decisivos. Jesus, alguns versos depois, fala de cães e porcos. Isso é discernimento. Ele manda identificar falsos profetas pelos frutos. Ou seja, isso é avaliação moral, julgamento. E ele é direto. Não julguem segundo a aparência, mas julguem com justiça. Ou seja, fazer julgamento é legítimo e até mesmo obrigatório. Então qual é o alvo de Mateus 7,1? É o julgamento humano hipócrita, sem amor e condenatório. O tipo de julgamento que se acha dono do tribunal e toma o lugar de Deus. Por isso Jesus completa: com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. E vem a trave no olho. Antes de apontar o outro, examine-se. Em outras palavras, Jesus não está dizendo nunca corrija ninguém. Ele está dizendo não viva na postura de juiz, não condene de cima, não censure por prazer, porque quem faz isso será julgado por Deus. Sétimo engano, pois a quem tem, mais será dado. Palavra de Jesus, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse versículo é um dos mais distorcidos da Bíblia, porque muita gente lê como se Jesus estivesse dizendo Deus gosta de rico e odeia pobre, ou como se fosse uma lei do universo tipo Cote. Quem tem mais vai ter mais ainda, então prosperar é acumular. Só que a questão aqui não é dinheiro em si. Nesse contexto, a parábola dos talentos, o problema do servo mau não é falta de capacidade, é negligência. Ele enterra o que recebeu, não faz nada, não desenvolve, não frutifica. E então acontece o que o comentário deixa claro. O talento é tirado dele porque a relação com o Senhor é desfeita. Ele é tratado como inútil, não por ser fraco, mas por se recusar a fazer o bem com o que recebeu. No reino não existe neutralidade. Não fiz nada também é pecado, porque é desperdiçar o que Deus colocou na sua mão. E aí entra a regra do reino. Quem usa bem o que recebeu, cresce, recebe mais responsabilidade, mais alcance, mais oportunidade. Quem enterra, perde até o que tinha. Isso é exatamente o padrão que Jesus já ensinou antes e que o Antigo Testamento ilustra com Saul e Davi, porque um foi infiel e o outro foi obediente e diligente. Isso não é favoritismo, é justiça administrativa do rei. Oitavo engano, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está ali. Essa afirmação parece o grito de guerra do culto do meio da semana com 4 pessoas na igreja. E sim, Deus realmente está presente sempre com os seus. Mas essa frase foi arrancada do contexto original. A verdade é que Cristo não está falando de culto pequeno, nem de reunião de oração com pouca gente. O contexto é outro e bem mais tenso.
Jesus estava ensinando sobre disciplina na igreja. Ele estava explicando o que fazer quando alguém peca e se recusa a mudar. Primeiro você vai sozinho conversar com a pessoa. Se ela não ouvir, aí sim entra a parte dos 2 ou 3. Eles servem como testemunha no processo. Então, quando Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele não está falando de culto com pouca gente. Ele está dizendo, quando vocês se juntam com justiça e humildade para tratar de um pecado sério na igreja, eu estou com vocês. É tipo um tribunal espiritual, mas com Jesus no meio dizendo, eu aprovo o que vocês estão fazendo porque vocês estão seguindo o meu ensino com amor e verdade. Ou seja, esse versículo não significa que Deus só aparece quando tem 2 ou mais. Até porque se você estiver sozinho, Deus continua lá. Afinal, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Até sozinho, no quarto escuro, orando, ele está presente. Nono engano, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Esse é o tipo de texto que, se você ler desatento, pode virar uma coisa perigosa. Tem gente que já levou isso ao pé da letra, e a história até registra casos famosos como Orígenes, que se automutilou achando que estava obedecendo Jesus. Só que isso não é santidade, é tragédia. E ainda por cima não resolve o problema. Você pode mutilar o corpo e continuar com a mesma luxúria no coração, porque o pecado não nasce na pele, nasce de dentro. O que Jesus está usando aqui é hipérbole, exagero retórico para gravar na mente a urgência. Ele pega os instrumentos mais comuns do tropeço, olho e mão, e diz, trate o pecado como coisa séria, perigo real. O olho, é óbvio, é por onde entra muita coisa que alimenta desejo, fantasia, cobiça. E olho direito significa até aquilo que você considera o melhor, o precioso. Se te derruba, precisa ser tratado sem dó. Então a aplicação é simples e radical, sem ser literalista. Se algo alimenta sua imaginação com sujeira, você corta. Pode ser uma tela, um perfil, um hábito, um lugar, uma conversa, um tipo de filme, uma rotina escondida, porque todo o pecado começa na imaginação. E o que alimenta a imaginação decide o rumo do coração. Jesus não está mandando você se destruir fisicamente. Ele está mandando você levar a sério o combate. Melhor perder um prazer agora do que perder a vida inteira depois. 10º engano, o reino de Deus pertence às crianças. Esse texto é muito usado como se Jesus estivesse dizendo, criança é pura, inocente, um anjinho. Então entra no reino quem virá inocente. Só que isso é romantização. Na Bíblia, criança não é símbolo de perfeição moral. Criança é símbolo de pequenez, pouca importância social, pouca força, pouca influência e muita dependência. No contexto, o que está acontecendo é bem simples. Pessoas levam crianças para Jesus abençoar, isso era comum na época, com imposição de mãos. E os discípulos repreendem os adultos que traziam as crianças como quem diz, para de incomodar o mestre. Por quê? Talvez pressa, talvez coisa mais importante, talvez a mentalidade comum do tempo. Criança era amada, mas vista como alguém que não atrapalha e só ouve. E então Jesus faz o contrário. Ele se irrita com essa atitude e diz, não as impeçam. E vem a chave. Jesus não está dizendo o reino é delas porque elas são inocentes. Ele diz que o reino pertence aos que são como elas. Ou seja, as crianças viram uma aula prática de como se entra no reino. Não é por status, currículo, poder ou controle. É com humildade e fé simples, como quem recebe um presente, não como quem negocia um salário. Então a lição não é vire moralmente impecável como um anjo. A lição é abandone a ideia de autossuficiência. Entre no reino como uma criança entra, com mãos vazias, confiança e dependência. E se os discípulos quiserem ser grandes, primeiro precisam parar de desprezar os pequenos, porque o próprio Jesus faz deles o centro da sala e diz, é assim que se recebe o rei. Agora, se você tem interesse em aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade.